senza Germania, l'Augrana will, und Griffowitz, König und Applaus auf dem Kopf, Barça, Barça, Barça! Olá, barcelonistas! Bem-vindos à segunda edição do BlauGrenaCast. Eu sou a Gabriela Tomazetto e hoje eu tenho aqui comigo o Ivanor, do Barça Brasil. E aí, galera? A Nath, do canal Barça. Olá! E o Paulo Araújo, também do Barça Brasil. Fala, galera, beleza? Primeiro a gente quer agradecer ao pessoal que prestigiou a nossa primeira edição, né, que a gente postou na semana passada. A gente teve alguns probleminhas com o áudio, mas a gente espera que dessa vez esteja tudo ok aí para vocês. Hoje nós falaremos da partida de sábado passado, né, contra o Sevilha, da incrível atuação do Messi, de uma suposta Messi dependência, da suposta venda do Rakitic, né, na próxima temporada, se é bom, se é ruim para o time, quem que pode substituir, enfim. E sobre as próximas partidas que nos esperam, né, os grandes clássicos, né, contra o Real Madrid. E também a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês mandaram para nós sobre temas relacionados ao Barça. Começando, então, para falar da partida da semana passada contra o Sevilha. E aí, Ivanor, o que você achou? Olha, quem vê de fora, né, quem pega ali no YouTube os melhores momentos da partida vai achar maravilhoso, né? Nossa, o Barcelona meteu 4 no Sevilha, no Saint-Étienne, e tudo lindo, né? Só que quem assistiu a partida sabe que não foi bem assim, né? O Sevilha começou em cima, o Sevilha começou bem melhor no jogo, oferecendo muito mais perigo para o Barcelona do que o Barcelona para o Sevilha. Só que a gente tem um tal de Messi, né, no time que desconcerta qualquer partida e novamente numa atuação de gala dele a gente conseguiu uma vitória muito importante fora de casa contra um rival muito complicado, apesar da recente goleada que a gente deu neles na Copa do Rei. O Sevilha sempre é um adversário chato de enfrentar. Nesse jogo não foi diferente. O Sevilha ofereceu muito perigo para a nossa defesa, mas como eu falei, a gente tem Messi aproveitando as oportunidades que teve, marcou um hat-trick, ainda deu um gol de mão beijada para o Suárez sair da crise. E é isso aí, né? Acho que a gente deve muito desse jogo aí pro Messi, porque o time não jogou bem novamente, não foi uma atuação coletivamente falando muito bem do Barcelona, só que vencemos. E esse é o panorama da temporada, né? Sim. A gente conquista os 3 pontos, mas aquela sensação de, meu Deus, o Barcelona jogou bem. Não, a gente não sente mais isso há um bom tempo, né? O meio Com menos realmente, frequência, na verdade. o meio realmente ele está deixando a desejar. Ele não está rendendo a maneira que deveria render. Para vocês terem uma noção, o Alenyá, que entrou no minuto 79 da partida, ele deu o dobro de chutes do que o Coutinho, que jogou até aquele momento. Também o Arturo Vidal, que ele recuperou 6 bolas, mas perdeu 7. Então, não está, não está rendendo. O meio é o grande, está sendo aquele ponto ainda, estamos tendo que bater naquele ponto, naquela tecla de que o meio não está rendendo da maneira que deveria. Mas pelo menos se existe alguma notícia boa, o Rakitic ele deu uma melhorada também nos números dele, com 9 recuperações. Então, digamos assim, enquanto temos muitas notícias ruins, digamos assim, muitas atuações ruins, nós também temos algumas pequenas boas notícias, como o Rakitic meio que dando aqueles passos para voltar a ser aquele na sua melhor versão, digamos assim. Mas realmente a fase é preocupante. E caso ele seja vendido? Caso ele seja vendido na próxima temporada? Vocês acham que vai acontecer mesmo essa venda? É que ele tá com um futuro indefinido, né? Ele tem contrato até 2021, só que ele quer aumento salarial. Daí tem fontes lá dentro dizendo que o clube não estava pensando em rever o contrato. Então fica aquela coisa. Diz que tem interesse do PSG, diz que tem interesse da Inter de Milão, mas
ele também deu, né, declarações dizendo que ele só ri desses assuntos, né? Que ele diz que ele vai ficar, que ele só ri desses assuntos, mas eu tenho uma opinião bem clara sobre o Rakitic hoje. Eu venderia. Eu venderia por quê? Porque ele tem 31 anos, se eu não estou enganado. E querendo ou não, ele é um jogador que está no auge da carreira, vem de uma Copa do Mundo muito boa, está valorizado, e a gente precisa fazer dinheiro. A gente está contratando muito, a gente está gastando muito dinheiro em contratações e a gente não está vendendo da mesma maneira que a gente está comprando. Então eu acho que o Rakitic, até para pagar um pouco da compra do De Jong, que também foi salgada, 75 milhões de euros, eu acho que a diretoria vai meio que se obrigar a vender. E eu acho que não tem mais, não tem como o Rakitic permanecer no elenco, eu diria. A imprensa catalã, né, perguntou muito, especulou muito a vinda do De Jong para o lugar do Busquets. Mas eu confesso que eu gostaria muito de ver, pelo menos na próxima temporada ainda, né? O Busquets falou que joga até mais 2 só. Uma já foi quase, então falta pouco, infelizmente. E eu gostaria de ver, pelo menos na próxima temporada, o De Jong jogando com o Busquets no lugar do Rakitic. Então eu concordo com o Ivanor, eu venderia o Rakitic e colocaria o De Jong para jogar ali no lugar dele. O preço seria interessante, o preço da venda do Rakitic. De acordo com a imprensa italiana, a Gazzetta dello Sport, o acordo estaria rodando entre os 40 milhões de euros. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento em que ele ainda tem valor de mercado, né? E fazer uma caixa. É exatamente isso. Com certeza. Óbvio, o Rakitic é um jogador que, assim, ele não vive uma grande fase, mas eu ainda, às vezes as pessoas me xingam por isso, mas eu ainda vejo ele como das peças fundamentais da equipe, sabe? Por mais que às vezes ele esteja em uma fase, mas, cara, ele controla o jogo muito bem. Pode ser. Eu acho que ele é um pouco mais do que isso, assim. O Barcelona do Valverde eu acho meio medíocre. Eu acho que o Rakitic é um cara que no meio de campo ele faz as 4 funções, tanto ataca quanto defende. Se você botar ele de primeiro homem, ele vai jogar. Mas é a história do mercado, né? Eu acho que a gente tem que vender pra ganhar um dinheiro e tapar buracos ali. Por exemplo, as laterais do Barcelona. Sim. Sem contar que na teoria o De Jong se encaixaria melhor nessa posição, porque além de fazer tudo que o Rakitic faz, ele ainda tem, digamos que uma qualidade técnica um pouquinho maior, né? Vamos colocar aí, ele é um pouquinho mais... Ele não deixa de ser horizontal, como o Rakitic mas ele também... vertical, desculpa, mas ele também é bem horizontal, assim, bem do estilo do Barcelona, mais voltado para o estilo do Barcelona do que o Rakitic, que foi assim, uma das peças essenciais dos últimos anos, por isso que eu falei ele como representa o Barcelona do Valverde, porque o Valverde estabeleceu uma relação com ele de confiança muito grande, inclusive foi o Valverde que pausou ali, que falou não para a diretoria do Barcelona. Uma das poucas vezes que o Valverde foi contra a diretoria do Barcelona foi quando se especulou vender o Rakitic para o PSG. Então, hoje ele é um jogador muito importante para o time, para o Barcelona do Valverde, para o que o Valverde propõe que o Barcelona jogue. Né? Que seja horizontal, sim, que priorize a posse de bola, que priorize o jogo coletivo, que priorize a troca de passes, mas também que priorize a ofensividade, enfim. E suas contratações que o Barcelona fez após a contratação do Valverde, tem mostrado isso muito bem. Eu acho que ele ainda tem muito o que jogar na carreira. Então acredito que ele não vai querer ser um jogador que vai ser banco do Barcelona, ser uma reserva de luxo. Então eu acho que vai ter um momento que até ele mesmo vai querer ir embora para poder se titular em outro lugar. Sim. Mas vocês não acham que o valor, que até a Nath comentou e eu esses dias postei no Barça Brasil, é baixo? 40 milhões de euros nele eu acho um valor abaixo. Eu acho que o Rakitic hoje, sei lá, uns 60 milhões de euros estava bem pago. Esse valor é da Inter? Esse é o valor que o Barça pediu? É o que a Inter ofereceu? Na verdade, que o acordo estava seria o acordo que eles chegariam
em relação a Rakitic, porque o Barça quer mais, quer cobrar mais, mas a Inter teria entregado uma proposta de 35 milhões. Diz que esse seria o meio termo. PSG? Cara, porque assim, ó, todo jogador que o Barcelona quer comprar, os times fazem leilão. E tem 3 ou 4 times interessados no Rakitic. Cara, vamos fazer um leilão e vender quem pagar mais e pronto, velho. É verdade. Tem que ser assim. E acabou. Porque, pô, 35 milhões no Rakitic, pelo amor de Deus, gente. Não existe isso, cara. Realmente. É? Ele seria titularíssimo. É que assim, a gente não sabe se o Valverde vai continuar tendo ele como titular. A gente tá supondo que não mais. Sim. Mas, né, ele ainda assim optar por continuar no time mesmo sendo reserva, eu também acho que não. Por mais que ele já tenha mostrado muitas vezes que ele gosta muito de estar onde ele está. E, como eu falei, ele tem total, assim, confiança. Igual a Nath falando, que ele mesmo disse que dá risada dessas especulações porque ele se sente muito confortável no Barcelona. Então, lógico que, né, a gente deixa claro que nós estamos especulando, né? E sobre as próximas partidas, sobre o clássico, o que vocês acham que nós enfrentaremos aí? Valverde vai com Rakitic nos 2 jogos? Vai colocar Vidal pra jogar de titular? Rakitic é com certeza, né? A não ser que o Rakitic quebre a perna, né? Não, Porque a única possibilidade, se ele puder botar o Rakitic de cadeira de rodas em campo, ele vai botar, né? É o xodó dele. Mas eu acredito, até vendo o que o Beckler comentou hoje, eu acredito num esquema parecido com o que foi o Lyon. Acho que a grande dúvida vai ser na zaga mesmo, se vai jogar um Titi ou vai jogar Lenglet. Eu jogaria com Lenglet, por já estar no ritmo. O Titi estava 2-3 meses sem jogar, jogou contra o Sevilha, jogou razoavelmente bem, só que ainda está sem ritmo. E querendo ou não, quarta-feira é vida ou morte, né? Amanhã. Então eu iria com o Lenglet na zaga. No primeiro jogo, na ida, no 1-1, o Semedo marcou bem, o Vinícius Júnior, com o auxílio do Piquet, que fez uma partidaça, dando cobertura pro Semedo. Acho que é o Semedo que vai jogar na lateral direita. Acho que o Valverde, inclusive, já está assimilando isso, né? Porque ele ficou durante muitos períodos da temporada. Partida colocava o Semedo na lateral direita, partida colocava o Sérgio Roberto, daqui a pouco era o Semedo de novo, daqui a pouco era o Sérgio Roberto. E eu acho que ultimamente, pelas boas partidas que o Semedo vem fazendo seguidamente, eu acho que ele meio que fixou que não, é o Semedo, é o lateral direito do time, e eu vou começar a utilizar o Sérgio Roberto na posição que ele realmente joga, né? Que é o meio campo. E eu acho, inclusive, que amanhã o Sérgio Roberto vai ser titular no meio campo. No lugar do Vidal. No lugar do Vidal. E eu tô orando por isso, porque eu não suporto ver Rakitic e Vidal jogando junto. Não, eu também sinceramente não aguento. Vidal e Rakitic. Não, pra começar, o Vidal não é titular do meu time, é um reserva que chega depois, que chega no segundo reserva tempo. para jogos cascudos, né? Isso, como foi contra a Roma na nossa eliminação da Champions passada. Mas é nítido, assim, que o Vidal é um jogador excelente. O Rakitic também, a gente já falou que a importância dele para o time hoje é muito grande. Ele estando em boa fase ou não. Jogar com os dois, mas jogar com os dois como titulares, começar o jogo com eles, atenta à proposta de jogo que o Barcelona quer. Então, eles não conseguem, eles têm uma dificuldade muito grande em manter a posse de bola, em manter a bola nos nossos pés. Não é só por número de posse, não. Tem o jogo quem tem a bola. E se a gente não tem a bola, a gente não consegue propor o jogo. É muito difícil propor o jogo sem a bola. Né? Cara, e pra quem já viu Xavi e Iniesta no meio de campo, olhar pra Vidal e Rakitic, por triste. melhores que eles sejam, dói. Sim, é o que eu tô falando. É bom deixar claro que não acho o Vidal um jogador ruim, não acho a Rakitic um jogador ruim. Longe disso, eles são ótimos. Ótimos jogadores. Para propostas diferentes. Para o estilo de jogo que o Barcelona se propõe, que o próprio Valverde se propõe a jogar, que às vezes consegue, às vezes não consegue, o Vidal e Rakitic jogando juntos é complicado. Gabi, né? Na minha e se opinião, tu me permite acrescentar uma coisa que eu até vi no Twitter esses tempos atrás, eu até dei RT, foi que as diferenças e como fazia falta o Arthur
porque o Vidal tem essa Nossa. necessidade, ele tem a necessidade de ficar com a bola rápido e se livrar da bola rapidamente também. Enquanto o Arthur pensa antes de se livrar da bola. Existe a condução, e eu acho que essa é a proposta do Barcelona, é pensar no toque, pensar nessa passada de bola e não simplesmente pegar e se livrar. Não é o que caracteriza o Barcelona, não é o toque rápido, é o toque bem pensado. E Claro, aí é que o jogo entramos inteligente, né? Exatamente. Não, eu também concordo com você, o Vidal não é ruim, ele tem muita raça e às vezes tem uns jogos que a gente precisa disso, né? A gente precisa Com dessa certeza. coisa mais forte, dessa coisa mais pegada, mas para um jogo em que nós temos a necessidade de conduzir uma bola, de pensar um jogo, de ter criatividade no meio-campo, como precisávamos com o Sevilha, contra o Sevilha, não rolou, cara. Simplesmente não rola, não nasce nada. É terreno infértil, praticamente. É um Sim. meio-campo que não cria nada, que não sai nada. E querendo ou não, quando o meio-campo não cria, não tem jogo pra frente. Todo mundo reclamando do Soares, mas nenhum não existia, não estava vindo jogadas para ele fechar. Ou se vinha as jogadas, ele não conseguia fechar com a qualidade que deveria. Mas todo aquele. O pior é que além de não estar criando, eles também não estão conseguindo acertar na marcação. E tá matando o Barcelona aos poucos. Tanto que a gente chega na temporada, se não fosse Messi, eu nem sei. Se não fosse o Messi na sábado, a gente tava ferrado. Sei lá, o Barcelona ia estar tipo na sétima colocação do campeonato espanhol. O Messi, obviamente, sábado ele foi absurdamente o Messi, né? Só que se a gente parar para pensar na diferença do time, a partir do momento que entrou o Dembélé e entrou o Alenhar, com o Coutinho fazendo a péssima partida que novamente ele fez, que tá numa fase que, pelo amor de Deus, o time mudou muito. O Vidal saiu, entrou o Dembélé, não nessa sequência exatamente, mas entrou o Dembélé, Alenhar e o time foi outro. O time criou muito mais, o time criou várias oportunidades. Inclusive, né, claro, no final o Messi deu o passe lá pro Soares fez o gol, enfim. Mas a gente sente durante o jogo quando o time está passando confiança ou não. E eu acho que quando o Alenhar e o Dembélé jogaram, o time começou a passar um pouco mais de confiança. Que nem a Nath falou, o Vidal ele não é um jogador que ele tem aquela qualidade no passe. Ele tá com a bola no pé, ele quer se desfazer da bola, porque é um jogador que é acostumado a jogar sem a bola. Quando o time tá sofrendo um ataque, o Vidal tá onde? Tá lá dentro da área, tá lá ajudando na defesa. Só que na hora de subir pro ataque, na hora de armar uma jogada, aí não existe o Vidal no time. Aí perde a bola, como aconteceu nos últimos jogos, e vem aquele estresse. Sim. Bom, o pessoal mandou algumas perguntinhas para nós lá no canal Barça e no Barça Brasil. E a primeira delas é do Pedro França. Depois da partida de sábado contra o Sevilha, fiquei mais preocupado do que satisfeito. Muito por causa, do que a gente estava falando aí, do quão Messi está carregando o time nas costas. Nisso, o Barcelona já deve começar a se preparar para uma contratação de impacto para dar prosseguimento após a era Messi? E aí, Vanor, o que você acha? Eu começo respondendo que substituir Messi é impossível, né? Começando por aí, né? A gente já viu vários jogadores brilhantes ao longo da história do futebol. Nós que somos um pouco mais novos também já vimos inúmeros jogadores brilhantes, mas igual o Messi não tem nem próximo, assim, né? Um jogador que domina praticamente todas as áreas do campo ali, do ataque, né? Do meio para frente, o Messi faz praticamente tudo com excelência. Eu acho que a diretoria tem que pensar num elenco forte daqui para frente. Daqui para frente significa o quê? Uma leve decadência do Messi que se encaminha para uma aposentadoria. Ainda está longe. Eu acho que o Messi joga pelo menos mais 3 temporadas em alto nível.
Se poupando igual ele está fazendo, é nítido que ele se poupa durante os jogos, que ele anda mais, ele corre um pouco menos, mas ele está sabendo se dosar. Acho que a diretoria tem que pensar num elenco. A gente precisa ter um elenco competitivo. Hoje dependemos muito do Messi. Quando o Messi não tiver, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar alguém decidir, vai esperar, sei lá, cair alguma coisa do céu e ganhar o jogo pra gente? Não vai ter Messi. E aí? E de certa forma eu acho que a diretoria até está fazendo isso quando a gente para pensar no Arthur, que foi contratado agora, no De Jong, em algumas outras especulações que estão acontecendo. Evidente, Messi sobra, mas Messi sobraria em qualquer elenco hoje. A diferença é que fica escancarado no nosso time, né? Porque tu pega aí o líder de dribles, o líder de assistências, o artilheiro do time, todas as estatísticas positivas do time, o líder é o Messi. Então isso fica muito mais evidente. Obviamente, muitas partes do time também joga para ele, né? Talvez isso é uma coisa que poderia ser mudado, mas aí entra a questão. Pô, mas eu vou deixar de tocar pro Messi, ele tá livre, vou tocar pra outra pessoa? Entendeu? verdade. Só que é nítido nos jogos do Barcelona que muitas vezes os jogadores pegam a bola e procuram o Messi. É muito nítido. Por quê? Porque ele é o Messi. Ele vai resolver, entendeu? Tão Todo mundo simples pensaria assim. isso. Se a gente fosse jogador, talvez a gente faria a mesma coisa. Não, vai lá, tu é o iluminado, querido. Vai lá e faz o gol. Porque o Alba mesmo, cara, chega a ser chato, assim, ó. O Alba domina a bola na esquerda, ele ergue a cabeça e o GPS dele é o Messi. Não tem outra assim, entendeu? Tá certo, né? Não, e tá certo, exatamente. Mas, cara, respondendo o Pedro, acho que a contratação de impacto no sentido de um protagonista para o time, eu acho que já foi feita. Eu acredito muito no Dembélé. O Dembélé, pela idade que tem, pelo potencial que está mostrando, ele tem futebol para assumir o protagonismo do Barcelona quando o Messi sair. E aí entra o que eu falei no início, a gente precisa de um elenco. A gente não vai poder depender do Dembélé, porque o Dembélé não vai ser um Messi. O Dembélé é um baita jogador, é uma grande promessa, tem tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo no futuro, só que ele não vai ser o Messi. Ele vai ser um ponta muito habilidoso, que Deus ajude ele a melhorar a finalização. Mas enfim, ele vai evoluir muito. Mas acredito que o jogador que vai assumir o protagonismo do Barcelona é o Dembélé. Eu acreditava muito no Felipe Coutinho. O Paulo é prova. Eu encho o saco. Eu sou muito fã do Coutinho, velho. Só que por enquanto é uma decepção gigante. Entendeu? Mas o protagonismo do futuro acredito que é o Dembélé. Acredito que se ele tiver a cabeça no lugar e souber crescer como jogador de futebol e como pessoa, ele vai assumir a camisa do time. Vai ser o grande jogador do time. Certo. O Cleidmar de Lages, Santa Catarina, perguntou: jogar bem é essencial para o futuro do Barcelona? Bom, vou responder essa aqui, do Cleidmar. Bom, desde a criação do Barça até os anos 70, o Barça era um time que, nos anos 60, com o Kubala, chegou perto de vencer a Champions, né? Só que tinha ali um Benfica simplesmente do Eusébio, que foi um dos melhores jogadores de todos os tempos pela frente. Então já tinha chegado perto de um título importante, mas foi só em 70 que a gente conseguiu melhorar a autoestima, não com o título da Champions, porque ele só veio na década de 90 com o Cruyff como técnico, mas em 70, com o Cruyff jogador e Michels técnico, o Barça saiu daquela mentalidade perdedora que estava ali enraizada na cultura catalã, por causa dos conflitos políticos, de pessimismo, de não sempre seremos vice do Real Madrid, sempre nunca conquistaremos um título muito importante. E saiu naquela época porque chegava um tal de Cruyff no time como jogador e mostrou através, dentro de campo, fazendo 5-0 no Bernabéu, conquistando a Liga de 74, 75 e mostrando para o catalão que não era isso aí, que o Barcelona poderia ser mais. Ali começou a nossa filosofia de jogar bem, que veio um pouquinho antes com o Laureano Ruiz, que passou para o Michels como de Cruyff jogador e depois se enfatizou ainda mais em 90 porque nós ganhamos a Champions League, que foi a gente levou mais de 90 anos para ganhar nossa primeira Champions. Por que eu estou falando
tudo isso, né? O Xavi é um dos caras que sempre tá falando, o Guardiola também sempre fala, e o Cruyff falava quando estava vivo. São pessoas que a gente para ouvir porque eles fizeram muito bem pro time que nós amamos, dentro e fora de campo. Então, o que eles falam? Tem uma entrevista do Xavi pro Universo Valdano, que ele diz o seguinte, com todas as letras. Abrir mão desse estilo de jogo que levou o Barcelona ao topo, levou ao que ele é hoje, seria o maior erro da história desse clube. É assim que ele define, o maior erro da história desse clube. Jogar bem não significa só prezar o bom jogo, e sim acreditar que é através do bom jogo que a gente vai conseguir ser campeão, que a gente vai conseguir um resultado satisfatório. Que fique muito claro isso, não é que a gente quer ver o time jogar bem e perder, não. A gente quer ganhar e a gente acredita que jogar bem é o caminho mais justo e mais gratificante até o título. Então, se o Barcelona quer continuar sendo mais que um clube, porque o estilo de jogo é uma das coisas que faz o Barcelona ser muito mais que um clube, sim, é fundamental que continue jogando bem, prezando o bom jogo. Agora, se o Barcelona abrir mão disso algum dia, vai deixar de ser mais que um clube e se tornar um clube mais, né? Vai ser como todos os outros. A gente vai perder esse diferencial. Então, para mim, respondendo o Cleidmar, sim, jogar bem é essencial para o futuro do Barça, porque foi até aqui, nos nossos 119 anos de existência. Bom, o Celino Neto perguntou: acham que o De Jong tem capacidade de chegar na próxima temporada já como substituto do Rakitic? Ele pode não se adaptar tão rápido quanto o Arthur. Bem, nós vamos começando pelo fato de que aqui já está se cogitando como o Rakitic fora, né? Então, diante deste cenário, nós podemos pensar que, claro, né, o Arthur se adaptou muito bem, isso e aquilo, será que realmente... É uma pergunta válida. E a gente pode parafrasear o próprio De Jong que falou numa entrevista para o Barcelona, para a Barça TV, falando que ele vai ver em qual posição ele se encaixa melhor e que o estilo do Barça e do Ajax são muito semelhantes e que os dois querem jogar um bom futebol e ter o grande posse de bola. Ou seja, o De Jong, ele está acostumado com o estilo do Barcelona, ele sabe o que está fazendo, ele sabe a maneira que o Barça joga, ele não é alguém totalmente alheio à situação, sabe? Então, ele pode chegar muito bem, ele pode ir muito bem. Existe realmente a grande possibilidade dele realmente ser um substituto do Rakitic, ser um bom substituto, encaixar bem ali no meio. Mas é uma coisa que a gente também tem que ressaltar e que também a gente achava que o Coutinho iria muito bem, que iria se encaixar e está sendo, como o próprio Ivanor falou, uma decepção, né? É aquela coisa, é uma loteria. Mas querendo ou não, o De Jong ele tem toda a questão da própria base dele, a base futebolística dele, a base do Ajax. E o Ajax, todo mundo já sabe, já é história batida da nossa ligação com o Ajax, com a nossa ligação com a Holanda, todo o laço que o Cruyff criou entre o Barcelona e o Ajax e a Holanda. Então, é aquela coisa, aparentemente é um casamento perfeito. A questão será que vai render? É aquela coisa, vamos ter que aguardar. Certo. E entra naquilo que eu estava falando anteriormente, né? Na pergunta de é essencial jogar bem para o estilo do Barcelona? A contratação do Arthur, a contratação do Arthur, do De Jong agora, enfatizam isso, né? Essa importância de se jogar bem e com o objetivo de vencer. Claro, são jogadores novos, chegam aí com gás, né? Os dois na faixa dos 20, excelente. Então, acaba complementando. Bom, o Messi Sec perguntou: se o Barcelona não tivesse o Messi, o Valverde já teria sido demitido, na opinião de vocês? Visando que quem salva a pele do treinador é ele. Então, cara, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que o Barcelona ele segue uma filosofia. Então, demitido no meio da temporada
eu acredito que ele não seria. Talvez ele não tivesse uma renovação, talvez ele não voltasse da temporada anterior. Mas com certeza a influência do Messi sobre o trabalho do Valverde é gigante. Vamos olhar aqui alguns números do Messi. São 32 partidas no ano, ele fez 33 gols e deu 18 assistências. É um absurdo. É simplesmente um absurdo. Então eu acredito que com toda a certeza do mundo, Messi influencia sim no trabalho do Valverde, fazendo um gol a cada 75 minutos, com uma média de 1,09 gols por partida. É isso. Eu acho que demitido ele não seria, mas com certeza se não fosse o Messi, ele não teria uma renovação nesses conformes. Assim. Concordo. Bom, falamos de Messi, falamos da partida contra o Sevilha, dos clássicos que nos esperam aí na frente, da suposta venda do Rakitic, né? E muito sobre o Barça. Então aqui a gente encerra mais um Blog Arena Cash. Agradecemos a companhia de vocês e até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.